Estamos ao vivo. Bom dia, bom dia. Hoje, dia 10 de julho de 2026. Que bênção, hein? Dia de número 132. Bom dia, Fernando. 132 significa que serão 132 dias na presença de Deus, lendo a palavra da Bíblia capa a capa. Olha que bênção, né? Então nós estamos aqui nessa jornada que começou no dia 1º de março desse ano. Agora nós estamos somando aqui 132 dias e fazendo a leitura da palavra de Deus, a Bíblia capa a capa. E você é a minha convidada, você é o meu convidado. Então já vou chamar o Fernando. Ele tem feito a leitura comigo aqui, tem sido uma bênção. E nós já vamos dar início à leitura hoje, 1 Samuel 27 e 28, e depois Romanos de número 15, Salmos de número 132 e Provérbios do dia de hoje, que é o dia 10, né? Então, Provérbios 10. Vou chamar o Fernando e nós vamos iniciar aqui fazendo, então, a nossa leitura. Tem sido uma bênção, Deus tem dado uma experiência fantástica. Bom dia, Fernando. Bom dia, Nivaldo. A paz, tudo bem? Tudo ótimo, né? Amém. Então, Isso nós aí. temos aí a Sabrina que está junto aqui. Seja bem-vinda. Já chegamos numa sexta-feira, né? Olha só. Verdade. Então, a coisa passa muito rapidamente, né? Eu E fiz que as bênção. contas ontem, eu tô com 50 dias. 50 dias, né? Hoje seria então o número 51, né? Hoje Que é bom. 50. Hoje completa 50 Hoje dias. completa 50. Puxa, passaram rapidamente, né? Olha aí. Então, vamos fazer aqui uma leitura. Você escreveu 59 dias aqui, viu? Eu apaguei depois. Eu tinha escrito Amém. 59, mas é 50. Então, nós vamos fazer aqui uma oração, né? Senhor, clamo a Ti pelo sangue poderoso do Teu Filho amado Jesus Cristo. Agradeço já por essa manhã, agradeço já por esse dia que vai raiar, agradeço aqui pela presença das pessoas que estão presentes, das pessoas que assistirão depois, a live fica gravada. Muito obrigado por a gente chegar hoje no número de 132 dias na Sua presença, fazendo a leitura da Bíblia capa a capa. Nos dê entendimento agora na Sua leitura, e fica conosco. Eu oro assim. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Então, amém, né? Então, vamos começar aqui. Nós vamos ler 1 Samuel 27, versículo 1, Davi entre os filisteus. Davi pensou assim: algum dia Saul vai me matar. A melhor coisa que posso fazer é fugir para a terra dos filisteus. Aí Saul deixará de me procurar em toda a terra de Israel, e assim eu ficarei livre do perigo. Então Davi e os seus 600 homens foram imediatamente para onde estava Aquis, filho de Maoque, governador de Gate. E Davi e os seus homens ficaram morando ali em Gate com as suas famílias. Estavam com Davi as suas duas mulheres, Ainoã, de Jezreel, e Abigail, a viúva de Nabal de Carmelo. Quando Saul soube que Davi tinha fugido para Gate, deixou de procurá-lo. Davi disse a Aquis: se você é meu amigo, me dê uma cidade pequena para eu morar nela. Não é preciso que eu fique morando com você na capital. Então Aquis deu a Davi a cidade de Ziclag. Por isso, até hoje, Ziclag pertence aos reis de Judá. Davi morou 1 ano e 4 meses na terra dos filisteus. Davi e os seus homens costumavam atacar os Gesuritas, os Girzitas e os Amalequitas, que viviam naquela região há muito tempo. Atacavam a terra deles desde Sur até o Egito. Matavam todos os homens e mulheres e tomavam as ovelhas, gados, os jumentos, os camelos e também as roupas. Aí Davi voltava para Gate. E Aquis perguntava:
quem foi que você atacou hoje? E Davi respondia que tinha atacado o sul de Judá, ou a tribo de Jerameel, ou a terra dos queneus. Davi matava todos os homens, mulheres, para que ninguém voltasse a Gate e contasse o que ele e os seus homens faziam. Davi fez isso todo o tempo em que morou entre os filisteus. Aquis confiava em Davi e dizia: ele é muito odiado pelo seu próprio povo, os israelitas, e por isso trabalhará para mim a vida inteira. Então aqui nós vamos para 1 Samuel 28, versículo 1. Algum tempo depois, os filisteus reuniram as suas tropas para lutar contra Israel. Então Aquis disse a Davi: fique sabendo que você e os seus homens vão lutar ao meu lado. Claro que sim, respondeu Davi. Estou aqui para ajudar. Você vai ver o que eu sou capaz de fazer. Está bem, disse Aquis. Você vai ser o meu guarda pessoal por toda a vida. Saul consulta uma adivinha. 1 Samuel 28, versículo 3. Samuel havia morrido e todos os israelitas haviam chorado a morte dele e o havia sepultado na cidade de Ramá, onde ele tinha nascido. Saul tinha expulsado de Israel todos os médiuns e adivinhos. Os soldados filisteus se reuniram e acamparam perto da cidade de Sunem. Saul reuniu os israelitas e acampou no monte Gilboá. Quando Saul viu o exército dos filisteus, ficou apavorado e perguntou a Deus: Ó Senhor, o que devia fazer? Mas o Senhor não respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, e nem através dos profetas. Então Saul ordenou aos seus oficiais: procure uma mulher que seja médium, eu irei consultá-la. Em Endor há uma médium, respondeu eles. Então Saul se disfarçou, vestindo roupas diferentes, e quando escureceu, foi com os dois dos seus homens para tal mulher, e ele disse: consulte para mim os espíritos e me diga o que vai acontecer. Eu vou dizer o nome de um homem e você vai mandar subir o espírito dele. A mulher respondeu: com certeza você sabe o que o rei Saul fez? Ele expulsou de Israel os adivinhos e os médiuns. Então, por que é que você está tentando me pegar numa armadilha para que eu seja morta? Aí Saul jurou em nome de Deus, o Senhor: pelo Senhor, Deus vivo, eu prometo que você não será castigada por fazer isso. Então a mulher perguntou: quem é você? Quem é que você quer que eu faça subir? Samuel, respondeu ele. Quando a mulher viu Samuel, deu um grito e disse a Saul: porque o Senhor me enganou? O Senhor é o rei Saul. Não tenha medo, respondeu o rei. O que é que você está vendo? Estou vendo um espírito subindo da terra, e disse ela. Como é o jeito dele? Perguntou Saul. É um velho que está subindo, respondeu ela. Ele está todo enrolado numa capa. E aí Saul entendeu que era Samuel, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão em sinal de respeito. Então Samuel disse a Saul: por que é que você foi me incomodar? Por que me fez voltar? Saul respondeu: é que eu estou numa grande dificuldade. Os filisteus estão em guerra contra mim e Deus me abandonou. Ele não me responde mais nem por profetas, nem por meio de sonhos. Foi por isso que chamei o Senhor para me dizer o que devo fazer. Samuel disse: por que é que você me chamou agora que o Senhor Deus abandonou, se tornou seu inimigo? Ó, o Senhor fez com você o que ele, por meio de mim, prometeu que ia fazer. Ele tirou o reino de você e deu a outra pessoa, que isto é, a Davi. Você desobedeceu às ordens do Senhor e não destruiu completamente os amalequitas e tudo o que eles tinham. É por isso que o Senhor está fazendo isso com você agora. Ele vai entregar você ao povo de Israel, aos filisteus. Amanhã você e os seus filhos vão estar junto comigo. E o Senhor também vai entregar o exército de Israel aos filisteus. No mesmo instante, Saul caiu no chão de comprido, apavorado com o que Samuel tinha dito.
Ele estava fraco porque não tinha comido nada todo aquele dia e toda aquela noite. A mulher chegou perto dele, vendo que ele estava apavorado, disse: Eu arrisquei a minha vida fazendo o que o Senhor me pediu. Agora, por favor, faça o que eu estou pedindo. Deixe que eu lhe traga um pouco de comida. Coma alguma coisa para ficar forte e poder viajar. Saul recusou e disse que não ia comer nada, mas os seus oficiais também insistiram para que comesse. Finalmente ele concordou. Levantou-se do chão e sentou-se na cama. Então a mulher matou depressa um bezerro que estava sendo engordado, pegou também um pouco de farinha de trigo, assou alguns pães sem fermento. Aí colocou a comida diante de Saul e dos seus oficiais. Eles comeram. Naquela mesma noite foi embora. Então aqui nós finalizamos a leitura de 1 Samuel 27 e 28. Isso aqui está no Velho Testamento, e nós vamos para o Novo Testamento no livro de Romanos. Novo Testamento, Romanos, é o capítulo 15, né? Então nós vamos ler aqui através do Fernando, o Romanos 15. Amém. O dever Amém? de agradar os outros. Nós que somos fortes na fé devemos ajudar os fracos a carregarem as suas cargas e não devemos agradar a nós mesmos. Pelo contrário, cada um de nós deve agradar o seu irmão, para o bem dele, a fim de que ele cresça na fé. Pois nem o próprio Cristo procurou agradar a si mesmo. Pelo contrário, como dizem as Escrituras Sagradas, as ofensas daqueles que te insultaram caíram sobre mim. Porque tudo o que está nas Escrituras foi escrito para nos ensinar, a fim de que tenhamos esperança por meio da paciência e da coragem e que as Escrituras nos dão. Que Deus, que é quem dá paciência e coragem, ajude vocês a viverem bem uns com os outros, seguindo o exemplo de Cristo Jesus. E isso para que vocês todos juntos, como se fossem uma só pessoa, louvem a Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. A boa notícia para todos os povos. Portanto, aceitem uns aos outros para a glória de Deus, assim como Cristo aceitou vocês. Pois eu lhes digo que Cristo se tornou servo dos judeus a fim de mostrar que Deus é fiel, para fazer com que se cumprissem as promessas feitas por Deus aos patriarcas, e para fazer com que os não-judeus louvassem a Deus pela sua bondade, como dizem as Escrituras Sagradas. Por isso eu te louvarei entre os que não são judeus, e cantarei louvores a ti. Elas dizem também: vocês que não são judeus, alegrem-se com o povo escolhido de Deus. E dizia ainda: todos os que não são judeus louvem o Senhor, que todos os povos o louvem. E também Isaías diz: virá um descendente do rei Davi, filho de Jessé. Ele aparecerá para governar os que não são judeus, e eles terão esperança nele. Que Deus, que nos dá essa esperança, encha vocês de alegria e de paz, por meio da fé que vocês têm nele, a fim de que a esperança de vocês aumente pelo poder do Espírito Santo. Estamos lendo Romanos 15, no versículo 14. A fraqueza de Paulo. Meus irmãos, estou certo de que vocês estão cheios de bondade, sabem tudo o que é preciso saber e são capazes de dar conselhos uns aos outros. Porém, nesta carta me atrevi a escrever com toda a franqueza para fazer com que vocês lembrem de coisas que já sabem. Eu escrevi assim por causa do privilégio que Deus me deu.
de ser servo de Cristo Jesus para trabalhar em favor dos que não são judeus. Eu sirvo como sacerdote ao anunciar o Evangelho que vem de Deus. E faço isso para que os não-judeus sejam uma oferta que Deus aceite, dedicada a Ele pelo Espírito Santo. Portanto, por estar unido com Cristo Jesus, posso me orgulhar do serviço que faço para Deus. Eu me atreverei a falar somente do que Cristo tem feito por meio de mim, a fim de levar os não-judeus a obedecerem a Deus. E isso tem sido feito por meio de palavras e de ações, pelo poder de sinais e milagres e pelo poder do Espírito de Deus. Assim, viajando desde Jerusalém até a província da Ilíria, tenho anunciado de modo completo o Evangelho a respeito de Cristo, para não construir sobre alicerces colocados por outros. Tenho me esforçado sempre para anunciar o Evangelho nos lugares onde ainda não se falou de Cristo, como dizem as Escrituras. Aqueles que nunca ouviram falar a respeito dele o verão, e os que não tinham ouvido falar sobre ele o entenderão. O plano de Paulo para visitar Roma. Por essa razão, muitas vezes eu quis visitá-los, mas isso não me foi possível. Porém, já que terminei o meu trabalho nessas regiões e como há muitos anos tenho pensado em ver vocês, espero fazer isso agora. Gostaria de vê-los quando fizer a minha viagem para a Espanha. Gostaria também que vocês me ajudassem a ir até lá, depois de eu ter o prazer de estar com vocês por algum tempo. Mas agora vou a Jerusalém a serviço do povo de Deus que vive ali. Pois as igrejas das províncias da Macedônia e da Acaia resolveram dar uma oferta para ajudar as pessoas do povo de Deus em Jerusalém que estão necessitadas. Os próprios cristãos da Macedônia e da Acaia resolveram fazer isso, mas, de fato, eles têm a obrigação de ajudar aqueles necessitados. Os judeus repartiram os seus bens espirituais com os que não são judeus, e por isso os não-judeus devem prestar com os seus bens materiais esse serviço cristão aos judeus. Depois que eu terminar esse trabalho e que entregar toda a oferta que foi recolhida para eles, viajarei para a Espanha e no caminho visitarei vocês. E sei que, quando for visitá-los, levarei comigo muitas bênçãos de Cristo. Eu peço, irmãos, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor que o Espírito dá, que me ajudem, orando com fervor por mim. Orem para que eu escape das pessoas da Judéia que não creem em Cristo e também para que a ajuda que eu vou levar a Jerusalém seja bem aceita pelo povo de Deus que vive ali. E assim, se Deus quiser, chegarei aí em Roma cheio de alegria e lhes farei uma visita que me dará um novo ânimo. E que Deus, a nossa fonte de paz, esteja com todos vocês. Amém. Amém, né? Olha aí, que bênção Que bênção. esse capítulo 15 de Romanos, né? Então, sim, agora nós vamos aqui para o devocional. Nós vamos aqui para Salmos 132. Hoje é o dia de número 132 dias fazendo a leitura aqui da Bíblia capa a capa. Então eu vou passar para o Fernando fazer essa leitura aqui do Salmos 132. Amém.
Promessas de Deus a Davi. Ó Senhor Deus, lembra de Davi e de todos os seus sofrimentos. Lembra da promessa feita por Davi, lembra deste juramento que ele fez a ti. O Senhor, o poderoso de Jacó. Eu não vou para casa, nem vou descansar, não vou me deitar, nem dormir, enquanto não encontrar um lugar para o Senhor, uma casa para o poderoso de Jacó. Em Belém, ouvimos falar a respeito da Arca da Aliança e nós a encontramos nos campos de Jearim. Então dissemos: vamos à casa de Deus, o Senhor, vamos adorá-lo diante do seu trono. Ó Senhor, vem para o seu templo com a Arca da Aliança, que representa o teu poder e fica ali para sempre. Que os teus sacerdotes façam sempre o que é certo, que os teus servos fiéis gritem de alegria. Ó Senhor Deus, fizeste uma promessa ao teu servo Davi, portanto, não rejeites o rei que escolheste. Tu não voltarás atrás neste juramento que fizeste a Davi. Farei com que um dos seus filhos seja rei, e ele reinará depois de você. Se os filhos de você forem fiéis à minha aliança e aos mandamentos que lhes dei, também os filhos deles sempre serão reis. O Senhor Deus escolheu o Monte Sião. Ele quis que a sua casa fosse ali e disse: aqui viverei para sempre. É aqui que eu quero reinar. Darei de tudo com fartura a Jerusalém, darei muito alimento aos seus pobres. Abençoarei tudo o que os seus sacerdotes fizerem, e o seu povo cantará e gritará de alegria. Aqui farei com que um descendente de Davi seja rei poderoso, e farei com que sempre sejam reis os descendentes desse rei escolhidos. Estamos lendo o Salmo 132, versículo 18. Farei com que os seus inimigos fiquem cobertos de vergonha, mas ele usará uma coroa que vai brilhar cada vez mais. Amém. Amém, né? Amém. Então, aí a gente vê que começamos ali com Samuel 27, 28, e ali relata claramente ali aquela questão entre Saul e Davi, né? Saul ainda como rei de Israel, perseguindo o Davi para matar, e ele realmente foi lá morar lá naquela cidade dos filisteus, ficou lá 1 ano e 4 meses, como a Bíblia aqui relata. E depois você entrou ali em Romanos, e Paulo ali fala um pouco para aquele povo, né, sobre Davi, sobre ele que seria o rei de Israel, né? E então a gente entra aqui em Salmos, Davi que escreveu o livro de Salmos, e agora nós vamos para Provérbios, né? Provérbios é escrito pelo rei Salomão. O rei Salomão foi filho de Davi, foi o terceiro rei de Israel, né? E aí a gente começa a entender que toda essa leitura que nós estamos fazendo aqui vai casando uma coisa com a outra e vai desvendando os nossos olhos para o entendimento espiritual, né? Então é muito forte isso, é muito bom porque putz, a gente só está ganhando com isso e Deus está nos mostrando aqui claramente toda essa história, toda essa situação, mas está nos mostrando que se a gente não tem o coração limpo e ensinável, como é que a gente fica, né? Então, o que sai da boca realmente é o que desagrada a Deus, né? E né, a gente tem que entender isso. Então, nós estamos encerrando aqui no capítulo 10 de Provérbios, aquela coletânea que chama-se Convite à Sabedoria, tá? Hoje que nós temos 32 versículos e nós vamos começar lendo então Provérbios 10, lembrando que Provérbios tem 31 capítulos, é um capítulo para cada dia, então hoje é dia 10, né? E foi escrita pelo rei Salomão, como eu disse, e aqui então nós vamos pelo Provérbios 10, versículo 1.
Provérbios de Salomão. Filho sábio. O filho sábio é a alegria do seu pai. Então, só para a gente recapitular, toda vez que aparece a palavra pai, significa disciplina. Toda vez que aparece a palavra mãe, significa educação. O filho sábio é a alegria do seu pai, mas o filho sem juízo é a tristeza da sua mãe. E aqui nós temos três tipos de grupos de pessoas: os sábios, os tolos e os preguiçosos, né? Então, esse que está dando alegria, ele já está falando que é o filho sábio, né? E o que está sem juízo aqui é o tolo. Então, aquilo que se consegue com desonestidade não serve de nada, mas a honestidade livra da morte. O Senhor Deus não deixa que os bons passem fome, mas impede os maus de conseguirem o que tanto querem. O preguiçoso fica pobre, mas quem se esforça no trabalho enriquece. Quem tem juízo colhe no tempo certo, mas quem dorme na época da colheita passa vergonha. Os bons são abençoados, as palavras dos maus escondem a sua violência. Os bons serão lembrados como uma bênção, porém os maus logo serão esquecidos. Quem tem juízo aceita bons conselhos, os bons conselhos. Quem não tem cuidado com o que diz acaba na desgraça. A pessoa honesta anda em paz e em segurança, mas a desonesta será desmascarada. Quem esconde a verdade causa problemas, mas quem critica com franqueza trabalha pela paz. As palavras dos bons são uma fonte de vida, mas as palavras dos maus escondem a sua violência. O ódio provoca brigas, mas o amor perdoa todas as ofensas. A pessoa sábia diz palavras de sabedoria, mas aquela que não tem juízo precisa ser castigada. Os sábios guardam todo o conhecimento que pode, mas o tolo, quando fala, logo traz desgraça. A riqueza protege os ricos e a pobreza destrói os pobres. Quando o trabalho dos bons produz vida, mas o resultado do pecado é somente mais pecado. Aquele que aceita ser repreendido anda no caminho da vida, mas quem não aceita cai no erro. Com as suas palavras, o mentiroso esconde o seu ódio. Quem espalha mexericos não tem juízo. Quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. As palavras dos bons são como a prata pura. As ideias dos maus não têm valor. As palavras dos bons fazem bem a muita gente, mas a falta de juízo leva à morte. A bênção do Senhor Deus traz prosperidade, e nenhum esforço pode substituí-la. Para o malvado, fazer o mal é divertimento, mas a pessoa sensata encontra prazer na sabedoria. Quando o mal tem medo de alguma coisa, isto é mesmo que lhe acontece, mas é isso mesmo que lhe acontece, mas a pessoa direita consegue o que deseja. Vem a tempestade e acaba com os maus, porém os honestos continuam sempre firmes. Nunca mande um preguiçoso fazer alguma coisa, ele será tão irritante como vinagre nos dentes ou fumaça nos olhos. Quem teme o Senhor tem vida longa, porém os maus morrem antes do tempo. A esperança dos bons traz alegria, mas os planos dos maus não dão em nada. O Senhor protege os bons, mas causa a desgraça dos que fazem o mal. As pessoas direitas estão sempre em segurança, porém os maus não terão onde morar. As pessoas honestas dizem coisas sábias. Quem diz coisas perversas recebe um terrível castigo. Os homens direitos sabem dizer coisas agradáveis, porém os maus estão sempre ofendendo os outros. Então aqui a gente leu 33 versículos, né? 32. 32 versículos, né? Do capítulo 10 do livro de Provérbios. O versículo que eu marquei é este, que é o de número 19, e que diz assim: quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua, né?
entra lá no Provérbios 8:13, que é o temor do Senhor, né? No temor do Senhor fala exatamente isso, né? Controle a sua língua, né? E, e é interessante que esse versículo, esse capítulo 10 e o versículo 19, ele faz um paralelo aqui com o Provérbios 13:3, e que diz assim: quem guarda a sua boca, guarda a sua vida, mas quem fala demais acaba se arruinando. Então, se a gente for entender, você vê que o livro de Provérbios, ele foi escrito de uma tal maneira, né, que uma coisa vai se encaixando com a outra. Aquilo que eu sempre falo, se você for ler do versículo 32 para o versículo 31, para o versículo 30, para o 29, até o primeiro do capítulo 10 de hoje, parece que vai encaixando as peças do quebra-cabeça, né? Então, quanto mais você fala, mais perto está de pecar. Se você é sábio, controle a sua língua. Amém? Amém. Então, agradeço aí a presença das pessoas que estiveram aqui, né? Que Deus abençoe a cada um. É uma bênção realmente a gente estar aqui em plena comunhão com o Senhor na leitura da palavra, nessa jornada da Bíblia capa a capa. E então eu vou fazer aqui a oração, encerrando e desejando aí uma sexta-feira fantástica, né? E que a gente faça a nossa sexta-feira extraordinária. Amém. Ontem foi um dia maravilhoso, hoje também, os netos estão chegando aqui, vieram aí de Balneário ontem, e então vai ser uma benção, né? Tá muito frio aí, Fernando? Tá 12 graus. 12, que der, tá 14, né? Amém, Sabrina, obrigado aí por ter participado e que Deus abençoe a sua vida, né? Então a gente vai Amém. fechar os nossos olhos e a gente vai fazer aqui um agradecimento a Deus, uma oração, né? A te rendo graça, Senhor, porque o Senhor é bom e nos ouve todos os dias. Todos os dias o Senhor está aqui conosco, presente. Todos os dias o Senhor está nos dando muita energia, uma frequência alta, Senhor, para que a gente leia a Tua palavra da Bíblia capa a capa. É uma jornada, mas que bênção, Senhor. Nós sabemos que são 365 dias, mas a gente não vê a hora de chegar a isso, para a honra e glória do Seu nome. Agradeço aqui pelo seu amor, pela sua graça e pela sua misericórdia que não tem fim. Fica conosco, abençoe aqui a Sabrina, o Fernando, os seus familiares, a minha família. Abençoe as pessoas que verão depois dessa live gravada, que só possa estar tocando no coração de cada um e dando uma experiência. Eu oro assim em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém, Amém. Fernando. É isso Amém, aí. Sabrina. Poxa, que bênção, né? Uma benção. Muito bem. Hoje, grandes coisas vão acontecer, Fernando. Amém. Para nós todos, né? Sim seja. Com certeza. Com certeza. Tá? Celebra aí essa chegada aí dos Vou seus celebrar, netos aí. poxa, tá tudo aqui na memória aqui para deixar como diz, um memorial descritivo aí para eles aí. Vai ser fantástico. É isso aí. Tá Tá bom? certo. Um abraço, tudo de Outro bom. para você, para Sabrina. Até amanhã. Obrigado. Até Tchau, amanhã. tchau, Tchau, tchau. tchau.